E aí, senhores, boa tarde. Acabei de ler a apostila, primeiro, o abandono dos ideais. E o que eu teria a dizer, em primeiro lugar, é que, apesar da profundidade e por ser um texto denso, eu entendi o que Olavo escreveu nesse texto. E, primeira observação, da impressão que eu tive é incrível como essa apostila ela não é um texto de teoria filosófica, teoria econômica, teoria política aí que a gente lê e entende o argumento do autor e expõe o argumento do autor, como usualmente se faz na universidade, na academia, né? Mas é um texto que fala de forma muito particular e pessoal com o leitor. Ele fala com a nossa individualidade e com a nossa interioridade. Então, ah, tem coisas aqui que esse texto está falando comigo que tem a ver com a minha vida, com a minha história, com a minha experiência, com as minhas conquistas, com os meus medos e com os meus traumas, com as minhas incertezas e com os meus desafios. E eu imagino que todo mundo tenha, em alguma passagem ou outra, tido essa experiência, esse contato com o texto de forma bem personalizada. E ao fim, bem, ele discorre, né, toda uma argumentação explicando, né, primeiro o que é um ideal, né, de que modo que ele é um fenômeno nobre e que move o indivíduo no mundo concreto. E depois ele vai falar também das consequências da traição do ideal. Então ele trabalha um pouco a ideia de traição do ideal, que acaba fazendo com que, a grosso modo, nós nos perdamos na vida, né? Mas ele vai para uma outra categoria de traição, que é a traição grave, demasiadamente grave do ideal. E aí é que ele começa a falar das consequências no âmbito dos distúrbios psicológicos que uma traição grave do ideal traz aquele que o trai nesta medida. Então ele desenvolve ali, né, as consequências dessa traição grave do ideal. Né, no sentido de que uma traição grave do ideal faz com que haja uma repressão da consciência moral daquele que trai, e essa repressão da consciência moral, esse anestesiamento, conduz esse indivíduo a distúrbios neuróticos, né, no sentido clínico do termo. Né, e aí o Olavo vai falar, né, do que é a neurose, né, que é essa escotoma que impede a pessoa de ter um discernimento intelectual da vida, da realidade, e faz com que o indivíduo se perca gravemente na sua vida. Ele avança falando então da a divindade como a imagem ideal, né, o ideal de perfeição humana. E esse ideal de perfeição humana, sugerida pela imagem do divino, no caso, né, como meta obrigatória e universal da nossa existência na Terra, né, e ao mesmo tempo em que a perda desse ideal mais supremo é uma causa de neuroses também, segundo o Paul Dill. Mas ele vai dizer, e aqui é importante, que esse ideal da perfeição ele pode ser corrompido ou desviado de duas maneiras. E aqui entra uma parte que eu acho assim bastante um núcleo também desse texto, quando ele distingue essas duas formas de corrupção desse ideal mais elevado, que é a exaltação imaginativa e a banalização.
Não são duas formas distintas e separadas, mas ao contrário, né? Ele até ressalta que elas são opostas, porém sucessivas e complementares, né? Ela começa com o ideal como uma exaltação imaginativa e ele avança para a banalização do ideal. Eu achei muito interessante essa explicação que ele fala dessa transição da exaltação imaginativa do ideal, em que você mais ou menos se sente o suprassumo, porque o teu ideal é considerado nobre e você personifica esse ideal, por mais que tu ainda não tenha alcançado ele, mas ele é uma espécie de fetiche. E como isso conduz à banalização? O conceito de banalização é quando você percebe que você não conquista o ideal e você então acaba por relativizá-lo e até negá-lo. E aí você diz, eu não sou mais tão infantil quanto eu era antes, né, quando eu era idealista. Agora eu sou realista e tal, esse lance de ideal não vem ao caso, e você se torna até um amoralista, né, e você começa até a exaltar aquilo que realmente é baixo, né. Então é a transição da exaltação imaginativa do ideal à banalização. E essa própria banalização nos leva, ou melhor, quando a gente está exaltado por um ideal, nos conduz a procurarmos grupos de pessoas que sejam parecidas conosco, né? Nós somos o máximo, nós temos ideais elevados, a sociedade é burra, é injusta, não reconhece a importância disso, a sociedade é um lixo perdido. E eu tenho aqui uns 2, 3 amigos aqui que partilham desse ideal mais elevado. E vejo a armadilha que isso acaba acontecendo, né? Pode acontecer. E aí você, nesses grupos, nesses pequenos grupos de pessoas com esses ideais afins e com essa percepção do mundo corrompido, né, o grupo oferece essa atmosfera de comprovação intersubjetiva, o Olavo fala, né? De que você realmente está certo e o mundo está contra você. O fato é que da exaltação imaginativa à banalização do ideal, a consequência final e última é o próprio colapso intelectual e social do indivíduo, né? Ele se torna um pária, porque da neurose ele vai ao colapso intelectual, e colapso intelectual te leva ao colapso social, né? Tua vida social é perdida, né? É esculhambada. Você se torna um antissocial, você se torna um doente, né? O Olavo vai falar, né? Você se torna doente. Então, da traição do ideal, a traição extrema do ideal, aí você entra nessas armadilhas psicológicas aí para se auto-justificar, e nada mais é do que uma enorme neurose que te leva à ruína psíquica e social. O fato é que esse processo psicológico de perturbação e neurose, ela foi posteriormente percebida até pelo pessoal na União Soviética, né, de que isso aí, se você usar determinadas técnicas, você consegue manipular a consciência das pessoas, né. Constatado que esse fenômeno da neurose acontece, você pode provocar esse sintoma através de estímulos e depressões psicológicas opostas e antagônicas, até você dessensibilizar o indivíduo. E aí Olavo vai dizer que esse processo foi concretizado na União Soviética. E depois Pavlov também contribui para a compreensão e o experimento desse fenômeno da inversão banalizante. Eu anotei aqui da inversão banalizante, né, ou seja, o abandono do ideal. Quando você banalizou o ideal, depois você abandona, né, por ser uma coisa de juvenil, infantil, e agora tu é realista, e o mundo, você entra numa amoralidade e numa exaltação da baixeza propriamente dita até. Então isso leva esses agentes a descobrir as técnicas de lavagem cerebral, reforma da opinião e até da manipulação cognitiva. E aí entra inclusive a propaganda e o marketing se utilizando em alguma medida
Primeiro da constatação do fenômeno e depois as técnicas que permitem você construir essa alteração de consciência e, portanto, de valores na sociedade. E isso vai tão longe que chega até a própria mutação da personalidade. Não apenas uma mudança de crenças ou uma negação de crenças, mas a mutação da personalidade. E aí, olha só, o Olavo diz que esse fenômeno atenuado ou disfarçado observa-se disseminado na vida social contemporânea, graças ao abuso das pressões psíquicas da propaganda, da persuasão subliminar, dos exercícios psíquicos e das experiências pseudomísticas. O crescimento assombroso da incidência destes fenômenos nos Estados Unidos levou alguns psicoterapeutas a falar de uma epidemia de mutações súbitas de personalidade. E aí eu me pergunto, né, se não é o próprio fenômeno que hoje a gente enxerga como ideologia de gênero, gaysismo, transespecismo, né? A minha esposa estava dizendo que uma criança aí lá, que ela estava lá, ela viu no computador, assistindo uns vídeos no YouTube em que o cara estava se transformando em bicho, botando uma coisa de onça no rosto para se tornar um bicho e tal. E eu falei para ela, tá, mas como é que ele estava vendo isso? Como é que ele descobriu isso no YouTube, né? E eu, não sei, ele estava lá vendo isso e tal. E agora, lendo esse texto, me lembrei desse negócio que a minha esposa me falou. Cara, o que essas crianças estão assistindo hoje, cara? Quem sabe esse vídeo que a criança não estava assistindo não é um transespecismo, né? Um maluco que quer se tornar meio homem, meio bicho, que é uma tendência que a gente vai ver acontecer com mais presença daqui a uns anos. Então, com que tipo de imagens e de anseios, né, que as crianças estão submetidas hoje em dia? E no fim das contas é isso que o Olavo vai chamar a atenção na conclusão do artigo, né? Mas o Olavo segue aqui falando da banalização como a nova conduta do homem perante o mundo, né, essa amoralização. E olha só o que ele diz. A mutação da personalidade pode resultar, então, em total atomização do comportamento e acarretar com a perda da integridade psíquica, a dissolução dos padrões morais mais elementares, produzindo o cinismo, a amoralidade, o descaramento, aliados às vezes a boas doses de autopiedade. E ele diz, a passagem da exaltação imaginativa à banalização perfaz então a mudança, acarretando uma inversão total de valores, instalando o mal no lugar do bem. Na exaltação, os valores reais ainda são afirmados. Exatamente, você tem os ideais, e você quer ele, busca eles, se identifica com eles e move tua vida em direção a eles. Apenas como uma localização falseada, todavia. Né? Já na banalização, a negação dos valores é afirmada ela mesma como valor. Então, justamente a banalização, além de você negar o ideal, você passa a exaltar aquilo que realmente é baixo, aquilo que é amoral, aquilo que é o que a gente vê hoje, né? Gaysismo, por exemplo, ideologia de gênero, transespecismo, como um ideal não só legítimo, mas até nobre. Né? E aí basta assistir o programa da Fátima Bernardes para nós ver esse tipo de exaltação sendo transmitida à luz do dia para um telespectador que há 20 anos atrás estava vendo desenho na televisão nessa hora. Destaco a ideia já final, a constatação final do homem banalizado, nesse conceito de banalização do ideal que ele trabalha no artigo. Diz Olavo, no homem banalizado, a nova sensibilidade que ele desenvolve pelo seu interesse material imediato
aliada ao temor da perda e ao crescente desinteresse pelos ideais, atestam, fora de toda dúvida, que aquilo que lhe parece ou que ele tenta fazer parecer uma superação é na verdade uma queda, uma degenerescência que se estende até mesmo ao domínio corporal. Depois ele compara as causas endógenas, ou distingue as causas endógenas e exógenas da banalização, né? Sendo as endógenas aquelas bem concebidas até pela psicoterapia mais comum, né? Tendências hereditárias, defeitos constitucionais, traumas de infância, falhas da educação, que de algum modo, né, moldam o traço da personalidade das pessoas. E já as causas exógenas da banalização essencialmente consistem nos estímulos com que a sociedade em torno favorece ou desfavorece a manutenção dos ideais e a realização humana. E aí Olavo faz uma bela distinção de uma sociedade voltada para a busca de um ideal religioso, moral ou cultural universal, né? Como que ela produz, né, um contexto de fortalecimento da personalidade. E ele diz que uma sociedade de tal perfil existiu na história. Na Grécia de Péricles ele cita a renascença escolástica do século XII e XIII, a Idade de Ouro espanhola, século XV, XVI, no caso, a era elisabetana na Inglaterra, o califado do Ocidente sob Harun al-Rashid e muitos outros. E também ele observa que em escala menor pode haver curtos períodos de vigor moral e cultural, mesmo em países pobres e isolados, né? E até ele observa que essa sociedade com ideal elevado não necessariamente significa que ela esteja passando por uma prosperidade material e econômica, por vezes até o contrário. E do contrário, ele diz que a sociedade perde de vista os valores e princípios universais e se emaranha na busca obsessiva de soluções para problemas econômicos imediatos. Que estes problemas parecem não somente multiplicar-se no campo dos fatos, quando essa sociedade está totalmente compenetrada em problemas econômicos e de PIB e de renda. E então, esse problema, esse ideal econômico, passa a invadir as almas dos indivíduos, ocupando todo o espaço que poderia ser dedicado aos valores ideais. Então, economia, PIB, renda. Bastante a ver com o que nós vivemos, na contemporaneidade. Olavo vai dizer que a manifestação concreta da perda do ideal elevado aconteceu na União Soviética, na Alemanha nazista, mas inclusive no mundo ocidental. Mas, em seguida também, o que tudo isso conduz à perda do ideal e depois, no fim das contas, à manipulação cognitiva da propaganda, do marketing, das grandes companhias, dos meios de comunicação de massa. Inicia com o processo de manipulação cognitiva, conduz a uma engenharia social e, por fim, a despersonalização e a atomização do indivíduo. E aí ele encerra com uma observação, Apesar de todo esse contexto de pressão social, guerra psicológica travada para fazer com que perdamos o senso do ideal, o valor do ideal, e ficamos submetidos às manipulações. E o Olavo diz que ainda resta a soberania da consciência individual como um instrumento de resistência e de libertação. Mesmo as pressões mais formidáveis que o universo concentracionário impõe à alma humana, na mais temível das tiranias já conhecidas, não exime o homem de sua responsabilidade individual. E as últimas 4 linhas do texto, que nos chamam de ver.
todos aqueles em quem ainda reste um grão de consciência das metas reais e superiores da existência humana, têm o dever imediato e indeclinável de estudar, conhecer e desmascarar os mecanismos do processo corruptor aqui descrito, para escapar aos falsos conflitos em que ele nos joga e às falsas alternativas que ele nos oferece. Então, esse texto acaba sendo uma constatação, um diagnóstico de uma neurose coletiva, uma neurose que permeia a nossa sociedade moderna, ocidental, mas, no fim das contas, o Olavo clama, né, para soberania da consciência individual, como fonte de resistência a essa pressão que vem de todos os lados, e que isso está também muito bem tratado no livro Jardim das Aflições. Esse texto se liga muito com enormes passagens do Jardim das Aflições, que ele escreveu 8 anos depois desse textinho aqui, já considerando que o Jardim das Aflições é de 95. Como está presente muita coisa desse texto no Jardim das Aflições. E como, no fim das contas, aqui também está a essência, o núcleo da filosofia do Olavo, né? Da consciência individual e da soberania da consciência contra as tiranias coletivas, contra as engenharias sociais, que vão contra a integridade intelectual e, consequentemente, a integridade psicológica do indivíduo. Então, de minha parte, é um texto que fala muito comigo em diversas passagens, que exige reflexão, meditação e avaliação pessoal para a condução da própria vida no mundo, né? Na vida civil, familiar, profissional, comunitária. É impressionante como esse texto fala com a nossa interioridade, com a nossa experiência, com a nossa história e com aquilo que a gente almeja para o futuro. Ou, em outras palavras, com o ideal que nós temos, ou com o ideal que nos foi corrompido e a gente talvez não tenha se dado conta. E esse texto nos alerta para fazer essa meditação e essa revisão e fazer os devidos ajustes, né, com a virtude da humildade, como o instrumento que leva o indivíduo a perceber a distorção, o desvio do ideal e retomar ele, sem cair na armadilha neurótica da exaltação, a banalização do ideal, quando você não tem a humildade devida de reconhecer, né, esse eventual desvio que possa ter tido com o ideal que você tinha. Então, o texto faz um apelo também para nós tomar consciência em relação a isso e talvez até nos ofereça alguns instrumentos aí de ordem psicoterapêutico para reorientar nossas ações e a nossa postura diante do nosso ideal e, por fim, da nossa vida. Então era isso que eu queria comentar agora de forma bem espontânea da leitura que eu fiz do texto aqui. Depois eu vou voltar a falar mais alguns detalhezinhos mais pontuais, mas eu gostaria de, pelo menos inicialmente, fazer uma tentativa de narrar minha impressão do texto como um todo. Beleza? Obrigado, boa tarde.